Ter indulgência faz crescer delicadeza em você, limitações de um outro ser. Perdão liberta, faz crescer. Larara, 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 larara. Ódio em muitos corações que não suportam o erro dos irmãos. Amor é perfeição. Dar ao outro o que quero pra mim. Paciência floresce o jardim. Liberdade, enfim. Quero aprender o perdão. Quero aprender a amar o irmão. Jesus não mora nos templos, não. É preciso que habite em nós. As aparências enganam tanto. Mudemos por dentro então. Quero aprender o perdão. Vamos junto, vamos. Quero aprender a amar o irmão. De novo, de novo. Quero aprender o perdão. Quero aprender a amar o irmão. Larara, lara, 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 larara, lara, larara, lara. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou frequentadora da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena, aqui de Caxias, e eu fui frequentadora durante muitos anos aqui do Caminheiros de Jesus, né? Tenho amizades muito queridas que vão ficar para a vida inteira, da época que eu participei aqui na Casa Espírita. E eu gostaria agora, antes de a gente começar o tema do estudo de hoje, de fazer uma breve descrição, né? Eu sou uma mulher de pele negra, estou vestindo uma camisa branca com vários detalhes em coração, tenho um cabelo black, estou levemente maquiada, não uso brincos nem óculos, ao fundo tem uma parede totalmente branca e à minha direita, talvez da esquerda de vocês no vídeo, tem uma planta no fundo de folhas finas que estão se mexendo com o vento. Então vamos lá. O tema de hoje que a gente vai tratar é: o espiritismo é para todos? Essa é uma pergunta que eu faço a vocês, que eu faço a mim diariamente. E eu gostaria que cada um começasse a pensar um pouquinho nisso, na maneira que for vivendo a vida, né? O espiritismo é para todos? Ele é para todo mundo? Então a gente vai começar primeiro pensando no objetivo do espiritismo, tá? Eu trouxe aqui um textinho que ele está na Revista Espírita de 1865 e escrita por Allan Kardec. E esse textinho ele fala o seguinte: o espiritismo, tendo por objetivo a melhora dos homens, não vem, em absoluto, buscar os que são perfeitos, mas aqueles que se esforçam por se transformar, colocando em prática
os ensinos dos espíritos. Tá? Esse é um textinho que Kardec escreve. E aí eu quero começar conversando com vocês o seguinte: o espiritismo tem por objetivo a melhoria dos homens. Então, o objetivo da doutrina espírita, essa que a gente tem estudado aqui na nossa instituição espírita, e assistindo palestras, e frequentando eventos, né, antes da pandemia, até eventos virtuais agora também, né? O objetivo da doutrina espírita é o melhoramento dos homens, é a melhoria dos homens. Então, o que o espiritismo faz para melhorar as pessoas? E aí eu queria saber de vocês, o que o espiritismo fez para melhorar você? Como que o espiritismo tem melhorado ou já melhorou? É um processo, né? Na verdade, ele sempre tem melhorado, mas ele já pode ter melhorado algumas coisas antes. O que o espiritismo melhorou em você? O que você olha e fala assim, poxa, com o espiritismo eu não faço mais X coisa. Ou com o espiritismo eu passei a fazer Y coisa. A partir do que eu aprendi com o espiritismo, do que eu estudei com o espiritismo, eu comecei a observar esse fenômeno da vida de uma maneira diferente. Eu comecei a me relacionar com as pessoas da minha família, do meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade, com uma outra forma de lidar. Eu comecei a respeitar os animais, a natureza, a sociedade, como obra de criação divina, e a partir daí eu fui me modificando e eu acho que eu estou melhor por conta disso. Enfim, sugestões aqui que eu estou pensando, obviamente, não são todas essas aplicáveis a mim, quase nenhuma delas, mas o que para vocês é o espiritismo melhorar o homem, a pessoa? Como o espiritismo melhora a gente? De que maneira os conhecimentos doutrinários que a gente tem quando a gente vai estudando a doutrina espírita ajudam a gente a se desenvolver moralmente, intelectualmente? Então, quando a gente está estudando a doutrina espírita, afinal de contas, a gente sabe que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. E nas três bases, mas principalmente na parte da ciência, a gente tem um estudo como base fundamental. Ciência e filosofia, a gente precisa estudar, a gente precisa pensar, a gente precisa entender. Né? Sempre é comentado no meio espírita, e eu gosto muito desse paralelo, que a nossa experiência é um contínuo como se fosse uma escola. A gente está vivendo uma escola. Então, se a cada série escolar a gente vai lá, aprende português, matemática, história, geografia, ciências, enfim, todas as outras, inglês, espanhol, o que a gente aprende na escola, aqui na nossa encarnação, nas diversas encarnações, a gente vai aprendendo várias coisas. É um eterno aprendizado que a gente vai tendo aqui. E a gente tem a ferramenta do espiritismo nessa encarnação, que nos ajuda a aprender várias coisas, ou pelo menos a enxergar aquele conteúdo, aquele aprendizado, sob uma perspectiva diferente. Então, com isso, o que eu convido vocês aqui a pensar é como que esse objetivo do espiritismo de melhorar os homens, né, foi alcançado ou está sendo alcançado na sua vida. E com isso, como você acessou o espiritismo? São duas perguntas que vão se encaixando ao longo do nosso estudo de hoje. Então, o que o espiritismo tem feito para você se melhorar? Tem feito por você para que você se melhore? E como você chegou no espiritismo? Já que esse é o objetivo dele, eu queria entender por que você escolheu o espiritismo. Você veio porque estava muito angustiado, estava muito aflito, estava procurando respostas para a sua vida, procurando o seu lugar no mundo, se encontrar. Você veio de outra religião, você já nasceu nessa religião a vida inteira, seus pais são espíritas, você foi criado dentro da doutrina espírita, você veio trazido por um amigo, você veio porque você passou na frente de uma casa espírita, leu lá e falou, nunca ouvi falar sobre isso, vou lá procurar saber. Ou porque você viu numa novela, você viu num filme. Como que você acessou a doutrina espírita? Como você acessou o espiritismo? Eu queria entender um pouquinho. Vão escrevendo aí, vão comentando. Como você acessou a doutrina espírita? Né? Então,
Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que o Espiritismo é uma doutrina cristã, né? Uma religião cristã. Nós seguimos os preceitos de Jesus Cristo. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho que, uma vez que a gente acessa os preceitos de Jesus Cristo, que a gente entende Jesus Cristo como orientador da moral que a gente toma como sendo a correta, a melhor, a mais adequada, que a gente quer seguir, que a gente se esforça para aprender, a gente sabe que Jesus Cristo é acessado pelo mundo inteiro, por quem quer, por quem tem interesse, em várias religiões, né? Tem Jesus Cristo no pessoal que é católico, que é protestante, e as suas diversas denominações, né? Dentro da Igreja Católica, da Igreja Protestante, tem várias denominações, e a gente tem acesso a Jesus Cristo de várias maneiras no mundo. Agora, de que forma ele é acessado na doutrina espírita? Como ele é visto na doutrina espírita? E como ele é acessado por quem procura a doutrina espírita? Quem procura a doutrina espírita? Quem acessa a doutrina espírita para ter acesso a esse Jesus que a gente tanto ama, que a gente enxerga como sendo nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, governador da terra? Como que se acessa o espiritismo? Quem acessa o espiritismo? Estou fazendo aqui várias perguntas, pessoal. A ideia aqui é a gente instigar mesmo, a gente pensar e parar, refletir. Qualquer pessoa consegue acessar o espiritismo. Qualquer pessoa consegue estudar o espiritismo, consegue não praticar, né? Também, qualquer pessoa consegue praticar o espiritismo. E por que eu estou perguntando isso? Eu vou ler aqui rapidinho uma definição de acesso. Ato de ingressar, entrada, ingresso, possibilidade de chegar a, aproximação, chegada. Tudo isso significa acesso. Por que eu li essa definição? Porque quando eu pergunto para vocês se todo mundo, se qualquer pessoa consegue acessar o espiritismo, consegue chegar ao espiritismo, consegue se aproximar do espiritismo, eu quero fazer um convite a vocês a pensar em o espiritismo é acessível a quem? E aí, o tema do estudo de hoje é: o espiritismo é para todos? Vamos pensar aqui, quem são esses todos? Eu tenho uma pequena listinha, eu nomeei de listinha da diversidade, que eu vou ler aqui para vocês, e a gente vai pensando em quem são os todos, tá? Esses todos são eu, você, sua vizinha, a pessoa na rua de trás, o presidente do país, o espírito que desencarnou semana passada de Covid. Todos esses são todos. Ok? Somos todas as pessoas. Agora, outra perspectiva sobre essas e outras tantas pessoas. Nós temos, dentro do campo de diversidade, pessoas em vulnerabilidade social, principalmente agora na pandemia, né, que muita gente perdeu o emprego, tem passado por situações financeiras muito complicadas, até de subsistência mesmo, de alimentação, de saneamento básico, energia elétrica, água, tudo isso são questões de vulnerabilidade social. Nós temos pessoas pouco esclarecidas no sentido acadêmico, né, no sentido escolar, pessoas que estudaram pouco, né, pouco escolarizadas, pessoas analfabetas também existem, muitas ainda no país, infelizmente, aqui tratando da realidade brasileira. Tem pessoas refugiadas. Vocês lembram um pouco, há alguns anos, que houve uma chegada em massa de pessoas refugiadas no Brasil, e hoje você vê vários comércios por perto de casa, pessoas que vieram de outros países,
não porque queriam por lazer, por diversão, mas porque precisavam devido a situações de guerra, situações socioeconômicas complicadas nos países de origem, que não vamos entrar nesse mérito político agora. A gente está pensando nessas pessoas. E essas pessoas vindo com outras culturas, com outras línguas e tudo mais. A gente tem pessoas com disfunção orgânica. Às vezes a pessoa fez alguma cirurgia por alguma questão de saúde e aí agora tem uma limitação em relação ao consumo de água, a questão de higiene pessoal, né? Enfim, tem uma disfunção psicológica por conta de traumas, por conta de sequelas. A gente tem também pessoas altas, muito altas, baixas, muito baixas, tem anões. A gente tem pessoas com todos os tipos de pele, com peles negras, peles brancas. A gente tem pessoas com albinismo. A gente tem pessoas com questões de visão, que enxergam muito pouco, ou quase nada, ou não enxergam nada. A gente tem pessoas com o cabelo de um jeito. A gente tem pessoas com alguma organização de aparência física que não esteja nos moldes do padrão da sociedade, como braços, pernas, alturas diferentes, formas diferentes. A gente tem pessoas obesas ou pessoas muito magras. A gente tem pessoas que são indígenas, temos pessoas que são imigrantes, que vieram, de certa maneira, um pouco voluntário, mas uma estrutura social diferente de uma pessoa que é refugiada, né? A gente tem pessoas estrangeiras que vieram para passear e resolveram ficar por aqui mesmo. A gente tem pessoas com dificuldade cognitiva, né? Com dificuldade intelectual, de compreender o que está sendo passado, de se expressar, né? Com uma dificuldade motora, seja porque anda de cadeira de rodas, seja porque tem alguma limitação, alguma atrofia, qualquer que seja. Temos pessoas cegas, pessoas surdas, temos pessoas mudas que não necessariamente são surdas, assim como as pessoas surdas não necessariamente são mudas. Temos famílias, temos pessoas com várias orientações, com várias identificações sexuais, temos vários tipos de organizações familiares, enfim. Vou ficar aqui fazendo uma lista enorme. Eu falei que era uma listinha, né, da diversidade. Com certeza, você vai se encaixar em alguma dessas características. Ou porque tem a pele clara, ou porque tem uma identificação sexual X, ou porque tem alguma limitação motora, ou porque tem alguma característica de personalidade. Alguma coisa a gente se encaixa, e em muitas outras a gente não se encaixa. Nós sabemos que somos seres criados simples e ignorantes, está lá no Livro dos Espíritos. E aí, ao longo das diversas experiências, do livre-arbítrio que nós tivemos, de poder escolher o que fazer em cada uma das experiências, por conseguinte, assumir as consequências dessas escolhas. A gente foi crescendo, foi amadurecendo, foi evoluindo, foi construindo caráter diferente, experiências diferentes, memórias diferentes. E isso faz com que toda encarnação, a todo tempo, tenhamos pessoas tão diferentes aqui vivendo com a gente. E cada um tem uma história, cada um tem um motivo de estar aqui, tem um objetivo de estar vivendo aqui na Terra. E para que esses objetivos sejam cumpridos, os corpos, algumas características de personalidade, algumas experiências familiares, experiências de sociedade, são elaboradas para que a pessoa tenha o melhor proveito para o que ela precisa naquele momento do seu avanço intelectual, do seu avanço moral, no sentido enquanto espírito, né? Então a gente tem uma amplitude dessas características, dessas diferenças, porque nós somos vários, nós somos vastos.
E aí, todas essas pessoas que eu falei, todas elas, pensa em todo mundo que eu falei agora, todas elas encontram o Espiritismo, todas elas acessam o Espiritismo. É só ir lá buscar na internet? Ah, mas a pessoa que é surda, se ela quiser conhecer um pouquinho do Espiritismo, ela vai lá, abre o Google, pesquisa o que é o Espiritismo, baixa os livros em PDF. Tem aí algumas palestras online que eu já vi que tem um intérprete de Libras ali no cantinho ali debaixo da janela, ou tem legenda. A pessoa cega, ela consegue ouvir palestras, ela vai estudando ouvindo palestra e tudo mais. É isso que é estudar o Espiritismo? É isso que é o Espiritismo? Foi isso que você, que te fez chegar, gostar e ficar no Espiritismo? Só isso serve para você dizer que você gosta do Espiritismo, que ele preenche os espaços que você necessita? Se essas coisas não servem para você, só pesquisar na internet, só assistir uma palestra, o que vai servir para o outro? O que no Espiritismo te faz melhor? O que te fez segurar no Espiritismo no sentido de você chegou, mas o que te fez ficar? O que te fez ficar no Espiritismo? São as pessoas? É a transformação que teve para você? Foi assistir os estudos? Todas essas vivências, elas são possíveis para todas as pessoas que procuram o Espiritismo? É isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em o Espiritismo para todos. Atualmente a gente vê nas redes sociais legendas, vídeos com legendas. A gente vê programas de televisão que tem intérpretes de Libras, que são legendados para além daquela legenda automática que tem, né, aquele closed caption. A gente tem redes sociais como Facebook, Instagram, que usam o Twitter, que usam da hashtag para cego ver, para todos verem. Não sei se vocês sabem para que funciona isso, né? Que a intenção é que as pessoas que são cegas ou têm baixa visão, elas, não são todas, obviamente, mas muitas delas, e cada vez tem aumentado mais, usam aplicações no seu computador ou no seu celular que fazem leituras de texto. Então a pessoa abre o Facebook, tem lá uma publicação com uma mensagem: oi, bom dia, quero informar vocês que eu passei para o vestibular. A pessoa X postou lá no Facebook. A pessoa que é cega, ela pelo aplicativo, ela lê, é lido essa postagem que a pessoa fez e ela toma conhecimento daquilo ali. Assim como qualquer outra pessoa tomou conhecimento das postagens quando lê, dessa postagem quando lê. Só que às vezes a gente posta com uma imagem, né? Por exemplo, outro dia eu postei foto da minha plantinha, não essa aqui, mas uma outra plantinha que eu tenho, que tá crescendo, toda bonitinha, tô super feliz com essa plantinha. E aí eu lembrei, eu falei, que legal que minha plantinha tá crescendo. Mas eu tenho algumas pessoas no meu Facebook que são cegas. E se essas pessoas quiserem saber como é essa planta? Se elas entenderam que eu falei, poxa, minha planta está crescendo, que feliz. Mas elas não sabem que planta que é, então qual é a diferença que isso faz? Aí eu escrevi lá, olha, a minha planta, ela cai, ela está com alguns galinhos, ela é uma planta de descer, né? Ela cultivada no alto, ela vai criando os galhos, vai ficando pendente. E isso faz com que a emoção que eu quis passar quando eu fiz o post era a pessoa lê o que eu escrevi e a pessoa vê o que eu postei. A pessoa cega, agora ela pode ter acesso ao que eu escrevi e ter acesso à imagem que eu postei. Ela recebeu as duas informações. Eu tornei aquela publicação, aquele texto, acessível a essa pessoa de baixa visão ou cega. Ou, por exemplo, audiodescrição, que é o que eu fiz um pouquinho aqui no começo, né? Sou uma pessoa de pele negra, eu uso uma blusa assim, um cabelo assim, então estou descrevendo a imagem que
Para uma pessoa que não me conhece, né, que não sabe das minhas características físicas, talvez, nesse discurso que eu vou falar aqui hoje, talvez as minhas características físicas não sejam tão relevantes para o discurso. Mas se eu estou falando, por exemplo, numa palestra sobre racismo, o fato de eu ser negra faz diferença do que eu estou dizendo, né? E até mesmo aqui falando sobre a questão, eu não estou falando sobre o tema de cor de pele, mas a pessoa que está ouvindo saber que quem está falando isso é uma pessoa negra, para ela pode ser uma questão importante, pode ser uma informação importante para ela. Que você que está vendo, com certeza já percebeu, já guardou essa informação para você. Mas quem é cego não está sabendo que cor de pele eu tenho. Isso é necessariamente relevante ou não? É uma outra discussão para um outro momento. Mas é uma informação visual que um grupo de pessoas tem e outro grupo de pessoas não. E eu preciso tornar acessível para todas as pessoas, todos os grupos de pessoas. Infelizmente, a gente não teve uma logística de colocar aqui uma janelinha de livros, que era uma intenção minha. Infelizmente, não deu para colocar a janela de livros, mas é um projeto para o futuro, é um planejamento para o futuro, que a gente possa deixar esses materiais sempre mais acessíveis, cada vez mais acessíveis. E por que a gente está falando tanto disso? Vamos pensar agora na nossa casa espírita. Vamos lembrar quando a gente frequentava presencialmente a casa espírita, tá? A pessoa que chega na sua casa espírita, a entrada dessa pessoa na casa espírita, ela ajuda a pessoa a permanecer na casa espírita? Ou seja, quando ela chega para uma reunião pública, para uma palestra, para um estudo de juventude, quando ela leva o filho dela para a evangelização, ou quando uma criança, que porventura um adolescente, para adolescente que chega na casa espírita, e essa pessoa fica na casa espírita, e eu não digo pela questão do acolhimento puramente de ser amigo, ser cortês, ser gentil, mas essa pessoa consegue se adaptar à casa espírita? Que tal a gente pensar em nós adaptarmos a casa espírita para todas as pessoas? Essa casa tem muita escada e não tem rampa? Essa casa tem um difícil acesso porque tem muitos corredores ou porque tem muitos enfeites? Às vezes a gente vê uma planta linda, um vaso de planta lindo, ornamental, mas é enorme, toma metade do corredor de passagem. Essa casa, por exemplo, ela tem algumas coisas penduradas, alguns pendentes, que uma pessoa de baixa visão ou cega, né, se estiver usando bengala ou cão-guia, ou estiver sendo acompanhada por outra pessoa, pode acabar esbarrando, se machucando. Os espaços são acessíveis para essas pessoas que chegam à casa espírita? Se a gente pensa, por exemplo, numa casa espírita com uma caixa de som muito ruído, de repente se a pessoa usa um aparelho, né, auditivo, um implante coclear, aquilo ali pode ser um pouco complicado de a pessoa permanecer ali naquele ambiente, por todos esses detalhes que parecem muito pequenos, muito insignificantes, mas não são. Quando a pessoa chega na casa espírita, se ela tem uma baixa visão, ou se ela não enxerga, e o palestrante fala: pessoal, agora acabou a palestra e eu vou deixar vocês aqui com essa imagem. Olhem para essa imagem e reflitam sobre ela. E se a pessoa não enxerga? Ela não reflete, ela não tem direito a refletir, ela não pode participar dessa parte? E a gente tem algumas possibilidades. Uma possibilidade é o palestrante que está fazendo estudo, né? A pessoa que está coordenando o estudo, fazer uma descrição. Olhem para essa imagem. Percebam aqui Jesus com seus cabelos loiros, com seus olhos azuis, com sua pele clara, sob uma luz muito intensa, abraçando várias criancinhas, com um olhar muito terno. Então, você descreveu a imagem e agora aquela pessoa que não pode enxergar também vai participar desse momento de reflexão, de pensar,
poxa, realmente parece uma aparência muito calma, uma pessoa muito tranquila, que traz muita paz, pela aquela descrição que você fez. Não vai tomar muito tempo do que você está falando na palestra, mas vai tornar acessível essa informação para a pessoa. Por quê? Se você colocou essa imagem no seu estudo, na sua palestra, no seu material de divulgação da doutrina espírita, é porque para você essa imagem é importante, senão você não tinha colocado. Né? Se você colocou essa imagem no seu PowerPoint, no seu vídeo, é porque essa imagem tem um papel de comunicação importante. E se ela tem, ela precisa ser acessada por todos. Se você coloca, por exemplo, uma divulgação de um evento espírita, você está falando da palestra e tal, e aí, olha pessoal, depois aqui no mural tem um cartaz com as informações do evento do chá beneficente que vai acontecer na próxima semana. E se a pessoa não souber ler? Se tiver alguém que não sabe ler na sua casa espírita? Se a pessoa chegou na primeira vez na palestra e queria saber daquele evento, mas como é que ela vai perguntar para você no final? Poxa, onde é que tá? Você fala, tá ali, olha lá. E a pessoa não sabe ler. Ou tem dificuldade para ler, tem dificuldade para entender. Às vezes a grafia do cartaz não é muito clara, não é a letra que ela domina. E aí? A gente está tornando aquele evento acessível, aquele estudo, aquele material, aquela folha de abertura, né, aquela página de abertura, acessível para todas as pessoas. E isso, pessoal, não é uma crítica, tá? Eu não estou criticando o Caminho de Jesus, nem a minha casa Maria Madalena, nem a casa que você frequenta. Isso aqui é um convite para todo mundo, eu, você, as pessoas que me convidaram para o estudo de hoje, para todo mundo refletir sobre como estamos fazendo a nossa casa espírita ser acessível. E aqui, uma coisa importante também da gente pensar é o seguinte: se o espiritismo ele não tem um intuito, né, um hábito de ser proselitista, no sentido de que a gente não tem por objetivo ou por missão converter as pessoas ao espiritismo. A gente não vai batendo de porta em porta, entregando panfleto, nada contra as religiões, as orientações que fazem isso. Cada uma tem seu valor, seu papel na divulgação da palavra de Jesus, né, dos ensinamentos de Jesus. Mas o espiritismo a gente não tem esses preceitos. Então, aqui o que a gente está conversando não é para esses mecanismos, esses pensamentos que a gente tem que pensar, que a gente tem que se organizar para que a doutrina seja acessível, não é para que a gente tenha necessidade de sair batendo em todos as organizações, as associações de pessoas surdas, as associações de pessoas cegas. A intenção não é essa. Mas, se chega alguém na sua casa espírita, tem dificuldade para ler, às vezes a pessoa é muito obesa, né? Ou muito obesa, ou só obesa. Mas aquela cadeira que tem lá na casa espírita, ou aquele banco, não vai ser legal para a pessoa ficar. Às vezes, por exemplo, eu sou obesa, então não uma obesidade mórbida, mas sou. Dependendo da cadeira na casa espírita, que tem braço, né? Isso dificulta um pouquinho para a gente sentar, para a gente ficar confortável, para a gente aprender o que está estudando, aprender o que está sendo passado na palestra ou no grupo de estudo. Ou se a pessoa às vezes tem alguma disfunção orgânica, alguma questão, por exemplo, na coluna de desvio, e a pessoa se sente de uma maneira diferente. Como que a gente resolve isso? Poxa, tem uma almofadinha, ou tem uma outra cadeira, ou troca todas as cadeiras, se for possível, né? Deixa uma coisa um pouco mais acessível, mais aberta para as pessoas poderem usufruir, ou então uma almofada, ou pergunta, poxa, você que precisa de alguma coisa para se sentar melhor, para se acomodar melhor, tem uma outra cadeira diferente, você prefere? Se quiser falar diretamente com a pessoa, às vezes você tem intimidade, se você acha que a pessoa não vai ficar magoada, ofendida, ou nem precisa também falar nada. Pega e coloca. Se a pessoa quiser, deixa disponível, sabe? Em vez de ter uma cadeira legal lá dentro, deixa ela disponível no salão ou na sala de estudo.
Se a pessoa quiser, se ela precisar, ela vai se direcionar para aquela que é mais confortável para ela. Não é nada muito exorbitante, nada muito difícil, mas a gente torna acessível. Se na hora de estudar o livro dos Espíritos, ou o Evangelho, o estudo das obras básicas, a gente tem uma outra versão com letras bem grandes, né, com uma fonte de texto grande, a gente consegue proporcionar que pessoas de baixa visão leiam com mais tranquilidade, se sintam, poxa, eu fui na casa espírita e tinha um livro de fontes grandes para mim, eu consegui ler, participar, estudar e discutir, saber o que eles estavam falando. Na Federação Espírita Brasileira, ou aqui no CERJ mesmo, aqui no Rio, né, em algumas dessas instituições, você consegue livros espíritas da codificação e alguns outros, não são muitos livros, em braille. Né? Você faz um pedido pela casa espírita e você consegue esses livros em braille. Então, se chega alguém na sua casa espírita, você pode fazer um estudo com ela, ou então emprestar, se for o caso. Né? Obviamente, tem que ter todo um cuidado, porque é um material diferente, né? Por ser uma questão tátil, mas você pode... Isso aqui, gente, é convite a gente a pensar. E, óbvio, tudo que eu estou falando aqui são questões que estão muito no âmbito, às vezes, do planejamento da casa, né? Às vezes você é só um frequentador da casa espírita, você não tem muito como fazer muitas mudanças assim. A gente já vai resolver a sua situação daqui a pouco. Estou pensando aqui agora de como a gente pode, de fato, colocar a casa espírita de uma maneira mais acessível. O acesso à casa espírita, o acesso aos estudos da doutrina espírita, aos materiais, a forma de você sentar, de você se locomover. Se por um acaso, por exemplo, chegou um surdo na casa espírita e tem a possibilidade de ter um intérprete de Libras, poxa, show de bola. Se não tiver, o que eu posso fazer para que a pessoa surda consiga assistir a palestra? Você vai conversar com ela, vai explicar que não tem intérprete, mas ela pode sentar lá na frente para fazer leitura labial, caso ela saiba fazer leitura labial. Poxa, mas como eu vou explicar isso para ela se eu não sei Libras, não sei me comunicar com ela? Pergunta a ela se ela sabe escrever, né? Faz um sinal assim de quer escrever, oferece um lápis, a pessoa pode escrever alguma coisa se ela tiver domínio da língua portuguesa escrita e quiser falar com você por escrito, você responde a ela, olha, você pode sentar ali, você quer aprender um pouco, você quer participar da palestra, mesmo que não tenha intérprete, ficar ali mais para frente, enfim, conversar. Não é para tratar ninguém como coitadinho, como especial, nada disso. Mas você precisa oferecer ferramentas para que as pessoas consigam, por si próprias, explicar quais são as demandas. Né? Porque assim, gente, cadeirante não é tudo igual. Surdo não é tudo igual. Pessoas com síndrome de Down não são todas iguais. Ninguém é igual a ninguém. Tanto pela nossa personalidade, quanto pelas questões físicas mesmo. A forma como uma pessoa surda lida com sua surdez tem 1 milhão de maneiras. A pessoa pode se identificar como surda, pode se identificar pertencente a uma cultura surda, a uma cultura ouvinte, pode usar implante, pode usar aparelho, pode usar leitura labial, pode ter feito tratamento no fono e aí, por conta disso, sabe falar o que a gente ouve perfeitamente. Pode ter perdido a audição depois de muitos anos de idade, ter perdido a audição nos primeiros anos, ter nascido, enfim. E por aí afora, galera. A gente não vai entrar muito nesses detalhes aqui agora. O convite que eu faço a vocês aqui agora a pensar são muitas as maneiras que a gente pode tornar a doutrina espírita acessível. A casa espírita acessível a quem quiser encontrar a doutrina espírita, a quem quiser acessar a doutrina espírita. Quando a gente está num estudo de mocidade, no estudo de evangelização infantil, no estudo do Leste, do Exobre, das obras básicas que sejam, ou outras obras do nosso lar, enfim, palestra pública. Às vezes as pessoas que têm baixa escolaridade,
que se sentem um pouco ignorantes. Eu não entendo muito o que eles falam, a doutrina espírita é muito difícil, tem umas palavras muito difíceis, é tudo muito intelectual, as pessoas usam outro sim, faz-se mistério. Quem fala outro sim, faz-se mistério nos dias de hoje? Ninguém, né? Por que a sua palestra tem que ter isso? Por que o seu estudo tem que ter isso? É legal? É. São palavras importantes na nossa língua? São. Mas os espíritos usam. Lá no livro dos espíritos, no evangelho, tem várias palavras difíceis. E eles explicam pra gente que muitas vezes eles se usam de algumas palavras que não são tão corriqueiras, tão usuais, não porque se acham melhores, acham que a nossa língua é pobre de palavras, não é isso. Mas é porque muitas vezes faltam para nós vocabulário para expressar um sentimento, uma explicação, né, uma definição. E aí eles usam muitas vezes de algumas palavras que são menos corriqueiras para que essas palavras tenham menos duplo sentido ou um sentido um pouco confuso. Então, às vezes, as palavras são um pouquinho mais diferentes, mais complexas, mas elas são mais objetivas no que elas estão querendo significar do que se a gente usa algumas palavras um pouco mais populares. Mas, beleza, os espíritos vieram, ditaram tudinho na codificação, ditaram para Chico, ditaram para Divaldo, para uma galera aí. Mas o estudo na sua casa espírita não pode ser um pouquinho mais acessível às pessoas que às vezes até sabem ler, sabem escrever, mas têm uma dificuldade de interpretar. Às vezes a pessoa leu aquele texto, leu e não está entendendo o que está sendo dito naquele texto. Não está conseguindo entender. Porque as frases são muito complexas, né? São muito longas. Enfim, a gente não pode deixar esse texto um pouco mais acessível. E, de novo, não é infantilizar. Não é falar com vozinha de criança, não é dar exemplo bobinho, mas tornar aquele material, aquela reflexão, aquele tema acessível àquela pessoa que, da maneira como foi trazido no livro, ela não está conseguindo compreender, tá? Então, isso também é uma forma de tornar a doutrina espírita acessível. Quando a gente fala de acessibilidade, muitas vezes a gente pensa na questão de limitação, né? O que são limitações? Eu estava conversando outro dia, enfim, no outro Evangelho no Lar, e a gente estava comentando sobre, às vezes, as pessoas que são tímidas, né? A gente enfrenta limitações diariamente. A pessoa que é tímida, ela tem muita dificuldade, às vezes, dependendo do grau de timidez, como essa timidez, ela tem muita dificuldade de, por exemplo, chegar no caixa do supermercado e falar: olha, você me deu o troco errado. Ou então, um professor corrigiu a nota e você não estou entendendo essa avaliação, né, feita aqui agora. Ou, enfim, conversar com uma pessoa. Chegou na casa espírita, se lá no final, assistiu. Se ela não entendeu, o aluno vai perguntar, porque é uma limitação dela. A gente não pode julgar, a gente não pode exigir que, não, mas se ela não quer perguntar, problema dela. A minha função aqui é explicar, é falar e tudo mais. Mas se o objetivo do espiritismo é tornar a gente melhor, para que a gente ajude o próximo, como Jesus nos ensinou, por que eu não posso tentar fazer? E não é assim, tentar consertar a limitação dela, tentar melhorar a limitação dela, não é isso. Mas entendendo como aquela pessoa é, entendendo como aquela pessoa vive essa encarnação, eu quero tentar fazer com que o espiritismo chegue até ela, da forma como ela lida com a vida, da forma como ela lida consigo mesma. Tá? Pensando agora também, a gente está ensinando,
no planejamento, na vivência espírita, agora nesse mundo virtual que a gente está tendo, né? As pessoas que já frequentavam casas espíritas, muitas delas continuaram participando de estudo através de grupos de WhatsApp ou lives, reuniões online, palestra pública virtual, né? E aí, puxa na memória, galera. Todo mundo que frequentava com você lá, antes da pandemia, lá, 2019, todo mundo que estava lá com você, continuou assistindo os estudos, continuou participando dos estudos, mas continuou consumindo reflexões espíritas. Não digo no interno, né? Na minha casa eu faço o Evangelho no lar, eu leio o livro, ok. Mas no sentido de estudo da doutrina espírita em conjunto, em sociedade, na casa espírita, nos grupos de juventude. As pessoas continuaram acessando a doutrina espírita? Será que elas têm dificuldade, às vezes, de se manter prestando atenção em palestra online, em live? Às vezes a pessoa tem dificuldade de se manter com atenção da conversa de WhatsApp, né, que um lê um texto. Eu, por exemplo, sou essa pessoa que tem essa dificuldade de participar de grupo de estudo em que um lê um texto, aí o outro comenta, aí não consigo ficar completamente sintonizada naquele momento ali do estudo, é uma dificuldade minha. E aí, eu, que sei disso, tenho uma responsabilidade também, que a responsabilidade também é minha, de procurar outras formas de me manter acessando a doutrina espírita. Mas para as pessoas que não têm muita acessibilidade nesse sentido, não tem muita internet, não tem um aparelho de telefone legal para ficar acompanhando, né, assistindo um computador, um iPad, iPod, iPhone, não sei, alguma coisa assim, tablet. Como que essas pessoas estão acessando a doutrina espírita? Será que a gente não podia tentar pensar em não necessariamente disponibilizar um celular para ela, uma internet, porque nem sempre a gente consegue, mas a gente consegue, de repente, baixar um pendrive, baixar umas músicas, colocar no pendrive e levar para essa pessoa, tudo organizadinho, direitinho, todos os cuidados. Olha, eu sei que você não está participando, mas eu sei que umas músicas espíritas, se tiver um radinho, um DVD, coloca aí, quando você estiver fazendo uma festinha na casa, ou indo para o trabalho, aí você vai escutando. Não é uma forma de tornar acessível a doutrina espírita, através da arte, através da música, através da poesia. Se nessa palestra aqui não tem uma legenda, não tem uma interpretação em Libras, ela está sendo acessível a todas as pessoas? Ou se ela não tem uma audiodescrição e eu necessito passar slide ou fazer uso, né, de um material visual, ela está sendo acessível a todas as pessoas? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, que a gente precisa pensar, se a gente está preocupado em tornar a doutrina espírita acessível, porque Jesus veio para todos. Todos. Ele falou para a gente amar o próximo. Check. Ele falou que, como a gente viu lá em cima na definição, vou voltar um pouquinho para ler de novo para vocês, na definição que está na Revista Espírita, está assim: o Espiritismo, tendo o objetivo da melhoria do homem, não vem em absoluto buscar os que são perfeitos, mas aqueles que se esforçam por se transformar, colocando em prática os ensinos dos Espíritos. Então, o Espiritismo não é para quem é perfeito, para quem já está top de linha, sem nenhum problema. Ele é para aquela galera que está precisando, que está pesquisando, que está estudando, que está querendo aprender sobre a realidade espiritual, sobre a realidade, sobre a vida dos espíritos, sobre a gente não morrer e acabar tudo, continuidade das encarnações, progresso, bondade, amor, justiça divina. O Espiritismo é para essas pessoas, todas essas pessoas, quaisquer que sejam as limitações, as condições que elas estejam experienciando nessa encarnação. Quando a gente
pensar que a gente está preparando uma sociedade, preparando não é a melhor palavra, a gente está vivendo uma sociedade que está se preparando, se transformando para estar apta a viver num mundo de regeneração. A gente está mudando do planeta de provas e expiações para a regeneração. Nós somos diferentes. Então a gente quer que a galera que quer aprender consiga. Poxa, não ia ser tão legal se você, quando quisesse aprender muito uma coisa, encontrasse alguém disposto a te ajudar, disposto a te ensinar, disposto a tornar aquilo ali acessível para você. Tem uma galera aí que é mais velha, que quando tinha que fazer trabalho de escola, tinha que buscar enciclopédia. Não é, nem de longe no meu caso. Pessoas mais velhas. Tinham que buscar enciclopédia, tinha que buscar definições em grandes dicionários, ir em biblioteca. Era uma forma de acessar o conhecimento escolar mesmo, de trabalho de escola. Hoje em dia, se eu quero aprender o que é uma meiose, uma divisão celular, o que eu faço? YouTube ou Google, acesso lá várias explicações. E aquilo ali chega até mim. Não é muito legal quando você está com uma dificuldade, você conseguir pesquisar e saber que alguém se deu ao trabalho de sentar na frente de uma câmera, depois de ter estudado muito sobre aquele assunto, e falou sobre aquilo ali, e agora você, caramba, cara, agora eu aprendi. Se eu tivesse, de repente, só lendo os livros, eu não teria conseguido aprender. Mas agora eu aprendi porque eu assisti a pessoa me explicando, eu assisti a pessoa passando um slide com várias imagens, com vários desenhos de célula, e agora eu entendi o que é a tal da divisão celular. Não é um recurso super bacana que a gente tem de aprendizado e a gente precisa valorizar? Por que a gente não faz isso com a doutrina espírita? E eu não estou falando aqui de fazer vídeos elaborados, fazer sempre muitas artes visuais ou de produção de música, mas no alcance que a gente tem, tanto de domínio sobre o que trata a doutrina espírita, como de domínio mesmo, né, de ferramentas, de produzir vídeo, de produzir música, enfim, né? Do que a gente pode fazer, o que a gente sabe fazer, como a gente está usando essas ferramentas a favor de tornar o espiritismo acessível a todas as pessoas. A gente pode fazer, por exemplo, quando a gente quer aplicar esses ensinamentos, aplicar essa acessibilidade, nos instrumentalizar. A gente pode aprender Libras, ou mesmo que a gente não aprenda Libras mesmo, porque é uma língua, como a língua ela exige um esforço, um estudo, né, para você aprender, um exercício, mas você pode pesquisar sobre isso. Procura um pouquinho sobre o que é o surdo. Se você tiver alguém que conhece uma pessoa surda, conversa com essa pessoa, ou pede para essa pessoa, pedir para esse surdo explicar para você quais são os maiores problemas que ele enfrenta quando ele encontra, quando ele quer procurar uma doutrina espírita e não consegue. Ou então procura na internet, que já tem vários materiais sobre isso também no YouTube. Procure, pesquise, se informe, se instrumentalize. Eu não sei escrever braille, eu nunca decorei aquele alfabeto. Eu não sei muito bem quais são as necessidades que uma pessoa cega possa ter. Procure, pesquise, se prepare. Não quer dizer que vai passar um cego no rua, você vai passar a mão nele, vai vem cá para minha casa espírita, senta aqui agora, minha casa está preparada para você. Se ele não quiser, ele não quer, né? Mas o dia que alguém chegar na sua casa espírita e essa pessoa for cega, ela vai ter acessibilidade. Ela vai ter uma palestra que alguém descreva o que está sendo mostrado. Ela vai ter um livro que, por mais que ela talvez não possa levar para casa, né, porque às vezes foi custoso para a casa espírita conseguir aquele material, então ela só faz pequenos empréstimos, ou ela só faz a pessoa poder estudar ali mesmo, enfim. Mas tem um livro em braille, audiobook, eu acho que chama, né?
que a pessoa faz a leitura do livro. Então, todo livro está lido em áudio. Você pode ler em casa, tem as plataformas digitais, Spotify, Deezer e outras plataformas, YouTube, as pessoas podem ouvir essas leituras desses textos. Mas estejam dispostos e estejam preparados. Estejam preparados para todas as pessoas que querem acessar a doutrina espírita, que querem chegar até a doutrina espírita através da casa espírita e através de você. Nós somos não são os melhores exemplos, mas nós somos os exemplos, às vezes, mais claros que alguém tem sobre o que é o espiritismo. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa gentil, preocupada em cuidar do outro, em ajudar o outro, e aí alguém descobre que você é espírita, ou você fala que é espírita, nossa, nunca imaginava, você é uma pessoa tão legal. Porque o espiritismo é uma coisa legal, o espiritismo deixa a gente legal. Nossa, então o espiritismo é uma coisa maneira, né? Porque se você é uma pessoa super gente boa e você fala que é espírita, então o espiritismo com certeza é uma coisa legal. O exemplo arrasta, né? A gente já conhece essa história, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, a gente precisa ser bons exemplos. Mas a gente também pode ajudar com que as pessoas cheguem até a casa espírita e o nosso exemplo, mais um trabalho ali com a galera da casa espírita, torne tudo muito mais claro, mais acolhedor, mais receptivo, que as pessoas... ela pode até ir para a casa espírita, depois não gostar, se desinteressar e sair, mas ela teve a oportunidade de estar ali. Ela não foi impedida porque não tinha uma rampa, porque não tinha uma cadeira para ela sentar, porque não tinha uma iluminação para ela conseguir enxergar bem o que estava sendo apresentado. Claro, gente, que às vezes as questões físicas demandam custos, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai mudar todas as cadeiras da casa, todas as lâmpadas, vamos construir uma rampa, vamos abolir escadas. Não é assim que a banda toca. Mas, às vezes, na sua casa espírita não tem condição de fazer uma obra na rampa. Mas você conhece uma outra casa espírita que tenha. Na sua casa espírita não tem um intérprete de Libras, mas você conhece outra casa espírita que tenha. Você conhece um intérprete de Libras, e às vezes um intérprete de Libras que é espírita, e você convida ele, poxa, será que você teria como participar da minha casa espírita para fazer interpretação? Ou então fazer uma reunião aqui na nossa casa espírita, só para explicar para os trabalhadores como que a gente lida com uma pessoa que é surda, com uma pessoa que é cega, com uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, com uma pessoa que tem uma deficiência motora, só para esclarecer, ajudar a gente a estudar, a ser melhor, sermos melhores acolhedores na nossa casa espírita. É uma atitude super bacana, é uma forma de receber o outro também muito legal. E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou colocar para vocês uma música do grupo Arte Consciência. O nome da música é De Cabeça para Baixo. E eu vou colocar o áudio da música e a letra da música vai aparecer aqui também com vocês. E eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão em cima do texto que é declamado, né, que é falado um pouquinho durante a música. E, por fim, eu vou ler o último texto, que está no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e já vou agradecendo, então, por estarem aqui conosco hoje, por estarem preocupados em tornar o Espiritismo acessível a todos. E se você não estava preocupado antes, mas agora começou a ficar, legal. Se você, nossa, nunca pensei nesses detalhes, agora eu vou começar a repensar aqui. Legal. Não é crítica, não é julgamento. É um convite para que a gente seja espírita e torne acessível o espiritismo para aqueles que o buscam. Ok? Então, fiquem com a música. Depois a última reflexão de hoje. E um beijo no coração de todo mundo. A sua mente é
livro aberto, escrito com palavras de cabeça pra baixo, e a minha mente é um papel rasgado, rabiscado e amassado, a quem ninguém dá muito valor. Mas entenda, por favor, aqui dentro existe alguém que quer sentir amor também. Sim, eu rabisquei, sei, eu amassei, mas eu vou mudar, vou me melhorar e vou agradecer. Se você puder me ajudar, eu vou mudar, vou me melhorar e vou agradecer. Se você quiser me ajudar. Se você deixa de ver a pessoa vendo apenas a deficiência, quem é o cego? Se você deixa de ouvir o grito do seu irmão por justiça, quem é o surdo? Se você não pode se comunicar com seu irmão e o isola, quem é o mudo? Se sua mente não permite que o seu coração alcance o seu próximo, quem é o deficiente mental? Se você não se levanta para defender o direito de todos, quem é o aleijado? A atitude para com as pessoas que precisam de nossa ajuda pode ser nossa maior deficiência. Porque a sua mente é um livro aberto, escrito com palavras de cabeça pra baixo, e a minha mente é um papel rasgado, rabiscado e amassado, a quem ninguém dá muito valor. Mas entenda, por favor, aqui dentro existe alguém que quer sentir amor. Sim, eu rabisquei, eu amassei, mas eu vou mudar, vou me melhorar e vou agradecer. Se você puder me ajudar, eu vou mudar, vou me melhorar e vou agradecer. Se você quiser me ajudar. Porque a sua mente é um livro aberto. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira.